Fala, amigos do Quintal LB e Casal Verde, tudo bem com vocês? Hoje aí, como vocês viram no título, né? A gente vai passar para vocês, né, um pequeno ensinamento. Muita gente sabe, né, mas tem muita gente que não, né, que por causa de um jarrim procura uma casa de garden longe para poder resolver um problema que dá para resolver em casa, hein? Então, se liga aí no vídeo que é importante essa dica, né? Dica de poda, dica de limpeza, de replante, né? Adubo, areia certa para usar. Então vai ter muita coisinha aí legal que vai ajudar você aí, né? Principalmente o pessoal que mora em apartamento, né? É um cantinho pequeno, né? E não quer levar ninguém para mexer na sua plantinha, quer mexer você mesmo, quer treinar ali um pouquinho para deixar a planta aí à sua cara. Então segue a gente aí porque esse videozinho tá cheio de dica para você, certo? Então, se já gostou aí do vídeo, né? Deixa aquele like aí para ajudar o canal, para fortalecer a gente, né? Para a gente trazer mais conteúdo desse para vocês. A gente tá cheio de ideia aí na cabeça para ajudar você aí, né? Então, o que a gente precisa mais aí, gente, nesse primeiro passo aí do nosso canal, né? É só aquele like, aquela inscrição que vai ajudar muita gente. Então, faz logo isso aí antes de assistir o vídeo, hein? Eu vou deixar um pauzinho aqui esperando você, para você dar o like lá. Já deixou aí? Então pronto, vamos lá. Esse vídeo é para você, né? Para você mesmo, viu? Que deixou a sua plantinha lá largada um bom tempo, né? E quando foi ver, ela tava desse estado aqui, como tá a zamioculca que eu ganhei, né? Além dessas folhas secas, né? Que é uma manutenção fácil, é só arrancar aqui, né? Ó. É só puxar com a mão mesmo, ó. A gente limpa essas folhas secas. Mas olha a poda que ele fez, né? Ó. E esse jarro aqui, se você focar aqui mesmo no centro, ó, né? A gente vê que a batata dela inchou aqui, que o jarro, né, já tá torto. O jarro já tá com a boca, tá sufocada, né? Então ela tá precisando de um replante, né? De um jarro novo maior, né? Então eu vou fazer aqui como se poda ela corretamente, certo? As folhas dela, ó, né? Porque por ela não ter mais raiz, ó, tá amarelada, é mais verde do que isso ainda, ela fica as folhas, né, amarela. Então ela tá precisando aqui, né, de um novo jarro, uma nova areia com mais espaço para as raízes se desenvolver. Pronto, esse aqui foi o jarro que eu escolhi, né? Também doado pelo mesmo rapaz da zamioculca, né? É um maior, vê pela boca, né? E já tem os buracos embaixo, certo? Então fica aí para acompanhar a gente nesse replante. Então, gente, antes de tudo é importante eu dizer, né? Como você vai identificar que a planta precisa dessa troca, né? Dessa troca de jarro para um maior, para um jarro maior, né? Quando ela precisa de um jarro maior, gente, no caso da zamioculca aqui, né? Essas batatas, ó, essas batatas vão ficar saindo para fora, né? Raízes, né? Porque não tem mais espaço embaixo. O jarro vai começar a se entortar, como tá isso aqui no caso, todo torto, certo? Né? Tem caso, gente, da raiz sair aqui para fora, né? Do dreno, do buraco do jarro, né? Então tem casos também que o jarro racha, né? Mas aí é quando chega no extremo já. Então, e quando ela não desenvolve mais, quando ela não desenvolve mais, a planta tá sadia, você vê que tá bem verdinho, mas a planta não cresce, não nasce novos brotos, né? É questão de troca de jarro, certo? Então isso aí é muito importante você saber, ok? Pronto, gente, antes de a gente remover a planta inteira, né? O que a gente deve fazer é tirar logo, né? Fazer a poda desses galhos aqui, ó, que foi errada, né? Antes da gente remover ela daqui, certo? Para não desfazer o torrão lá embaixo, certo? Então vou começar aqui na poda, ó, e é muito simples, né, ó. Ó, vai aqui no centro, ó, sem afetar a batata. Ó, aqui foi um primeiro galho, né? Ó, o outro aqui grande, né? Lá no cantinho, lá embaixo também, com uma serrinha de pão dá certo, ó. Outro, né? E eu vou fazendo isso tudo aqui, certo? Pronto, gente, ó, o tanto de broto, né? Broto não, de galho, né? Que ele talvez o galho ficava queimado
e ele podava aqui mais ou menos, né, ó, onde tá aqui, ó, né, o certo é lá embaixo, certo? Agora a gente vai tirar essas camadas secas, né, do caule dela, não é da folha, é do caule, né? A gente vai tirar essas, ó, tudo casquinha do caule seca, né, aqui, ó, é só puxar, gente, a limpeza é só isso mesmo, ó, o tanto que sai de sujeira, né, ó. E por que que é bom fazer isso, gente? Tirar essas casquinhas secas, né? Essas casquinhas, gente, ela apodrece aqui mesmo no caule, né, da planta e cria fungos, né, aqui. Então não é bom deixar esses galhinhos, essas camadas de galho seca aqui nela, certo? Porque vai criar fungo e aí começa o doeceiro, né, na planta. Gente, poda feita, né? Olha o tanto de sujeira que a gente conseguiu tirar das amiocuca, né? Ó, um jarro pequeno, mas olha o tanto de sujeira, né? Isso tudo aqui, gente, evita o sofrimento dela com seiva, né? O seiva, a seiva vem das raízes e passa para cá sem necessidade, né? Agora vai direto, vai para as folhas, né? As folhas agora vão ficar mais verdinhas, certo? Porque não tá gastando muita seiva em vão. Ó, tudo isso aqui, né, dá fungo, né, e inseto, certo? Então a gente já livrou isso dela. Com a poda que eu fiz, né, nos galhos aqui que não tinha necessidade das amiocuca, ficou essas brechas. E isso aqui, gente, essa seiva, né, que sai daqui, esse canal aberto aqui é a porta para fungo, né? Fungo e inseto. E o que é que a gente pode fazer para evitar que isso fique assim, essa brecha, né, para inseto, né, ou fungo? A gente pode usar, gente, a canela em pó. E aí a gente vai derramar um pouquinho, né, sobre ela aqui, um pouquinho, em cada brecha que eu fiz, cada corte, né, para selar essa entrada de fungo, certo? Lembrando, gente, que nunca a poda vai ser aqui, ó, nunca a poda vai ser aqui, a poda vai ser aqui. Quando fizer a poda, ter cuidado para a faca não bater em outro galhozinho, em outro ramo e aí secar aquele galho indesejável, né, que você não quer. Onde eu coloquei a canela em pó, né, esfreguei com o dedo, do jeito que eu expliquei vocês. Aqui, ó, tá vendo? Pronto, gente, a primeira coisa que eu vou colocar no jarro novo, antes de remover as amiocuca de lá, é a brita, né? Pode ser a brita, eu colocar aqui, o vaso tá sem nada. Posso colocar aqui a brita, né, ó. Pode ser a argila expandida. Pode ser argila expandida. Ou pode ser caco de telha. Então eu tenho aqui mais ou menos uma camada que dá aí uns 2 dedos nesse jarro, assim, ó. Uns 2 dedos de altura, né? E aí eu vou colocar aqui a brita. Pronto, gente. Só isso aqui é o suficiente, ó. Gente, aqui eu tô com a manta de drenagem, né? É um material apropriado, né, para usar em jarro, certo? E aí a gente coloca um pedacinho só, não precisa dobrar, né? E colocar, porque senão vai acumular água lá dentro e apodrece a raiz, certo? E se você não tiver a manta, pode ser um pedaço de blusa que você não quiser aí cortar um pedaço, dá certo também para colocar lá, né? E aí coloca para a areia não descer, certo? O motivo da drenagem aqui, da manta de drenagem, é só para evitar de que na hora que você agoe a planta, a areia desça, né, e suja aí o ambiente, né? Pronto, gente, já coloquei aqui a manta de drenagem, ó. Certo? Fica nesse jeito aí, tá bom? A manta de drenagem, sem fazer muita, dobrar muito, é só um pedacinho pronto, certo? Só para evitar que a areia desça. Agora a gente vai remover as amiocuca daqui, né? E como é que eu faço? É só puxar? Não, gente. A gente vai pressionar o jarro aqui, ó. Deixa ele quebrar se ele tiver ressecado, né? Mas tem que apertar assim, ó. Do jeito que eu vou fazer aqui, ó. Com as duas mãos, ó. Né, ó. Desse jeito aqui em cima e embaixo também, ó. Né, ó. Vai girando ele e acochando aqui, ó. Pra ele se descolar, esse torrão descolar aqui do jarro. Aí vai fazendo esse passo a passo, gente, acochando, certo? Até afrouxar aqui a areia, ó. A gente vê essas brechas. E tentando puxar. Tentando puxar. Vai fazendo, né? Para não quebrar, desfazer o torrão. Aí vai fazendo e puxando, olha só. E aí, gente, como é que tava, ó.
não tinha mais areia, gente, aqui, ó. Não tinha mais areia, né? E a gente precisava de fazer o replante. Agora a gente vai tirar aqui, ó, essa camada aqui, né, que era a brita, ó. A brita que tinha de drenagem para ela, né? A gente vai tirar aqui com cuidado, ó. Ó. E aqui a pessoa que plantou fez ao contrário, botou a manta, que não é manta, né? Aqui é aquele papel, aquele tecido higiênico, né? Que o pessoal usa em fogão, que eu não sei como é o nome. Usou por baixo das pedras, ó. Foi ao contrário que ele fez. Então a gente vai tirar todas essas pedras. E aqui, gente, essa raiz todinha aqui, ó, solta, a gente precisa cortar ela, certo? Então a gente vem num alicatezinho, ó, pode cortar à vontade, ó. Ó, desse jeito que eu tô fazendo, ó. Pode cortar, viu, gente, que não vai matar a planta, não. Pronto, essas que tem também aqui, ó, tá assim, ó. Pode cortar, faz é ajudar ela a desenvolver, viu? Eu vou usar esse adubo aqui, certo? Nutrifértil. Por que que eu comprei esse, né? Não é nem a marca, nem nada, né? É porque esse aqui, gente, o adubo aqui, ó, mostra aqui, Lucas, pertinho. Ele tem um pouquinho de palha, né? Se a gente ver, tem um pouquinho de palha, ó. Aqui, ó, foca aqui, ó. Ele tem umas palhinhas. E essas palhazinhas, né, em decomposição, ajuda o solo a ficar drenado, né? Bem drenado. Que é o segredo da zamioculca, né? É esse solo bem drenado. Ela não gosta de solo compactado ou então solo encharcado demais, né? Aqui é o adubo que eu vou usar junto com areia grossa. Eu misturo aqui na quantidade de, por exemplo, se eu usar 5 de areia grossa no jarro novo, eu uso uma parte dessa para 5 de areia grossa, certo? Aí se você for fazer num jarro bem grande, a quantidade é maior, né? Então é 5 partes de areia grossa para uma parte dessa de adubo. Quanto de areia e quanto de adubo vai precisar? Aí a gente vai saber do tamanho do jarro que você está usando aí, né? Esse meu jarro aqui, então eu vou colocando a areia aqui junto com adubo de pouquinho em pouquinho e vou testando aqui a altura, ó, né, ó. E a altura aqui, ó, tá perfeita, né? Essa parte aqui, né, do antigo jarro, tem que ficar mais para baixo aqui, uns 2 dedinhos, ou mais para baixo um pouquinho, né? Um dedo, né, da altura do jarro, ou mais 2 dedozinhos para baixo, certo? Aqui é a altura certa. A gente procura centraliza bem direitinho, né? Para ficar mesmo no centro do jarro a planta. E aí a gente vai encaixando aqui, ó, a areia junto com adubo aqui dentro, ó, nessas laterais, né? Colocando, sem acochar, gente, sem acochar, só colocando mesmo, certo? Bem devagarzinho. Vou fazer isso e vocês vai aí acompanhando o vídeo, certo? Ó, vou colocando um pouquinho de adubo nas laterais. E vou colocar também uma parte de areia e vou ficar intercalando assim. Um pouquinho de adubo, um pouquinho de areia, um pouquinho de adubo, um pouquinho de areia, até encher. Pronto, gente, fiz aqui, né? Coloquei a areia, né? Naquela proporção que eu passei para vocês, areia grossa, gente, tem que ser areia grossa, viu? E adubo, né? Então eu tô aqui também com um pouquinho de pó de osso, é fósforo, né? Eu vou colocando só nos cantinhos, na borda do jarro aqui, bem pouquinho, né? Que a planta precisa também do fósforo. É usado mais em frutífera, né? É usado mais em frutífera, mas não deixa de ser uma opção, né? Eu vou colocar aqui, ó, completar só por cima agora, ó, o adubo, bem pouquinho. E vou espalhando, certo? Para quem quer finalizar com umas pedrinhas, uma argila expandida, né? Colocar aqui em cima, né? Tem que deixar mais baixo, né? Esse caule, né? Deixar mais baixo possível para as pedras não cair, né? Então, como eu não vou usar pedra aqui, né? Nela, porque ela foi replantada agora, dá só uma coxadinha, bem pouquinho mesmo, certo?
E pronto, gente, a gente finalizou aqui, né, esse serviço, né? E agora sim, depois eu vou fazer um vídeo mostrando ela, né, como é que ela vai estar, né, para vocês verem o quanto que é importante a gente trocar, né, uma planta de jarro e saber a hora, né? Saber a hora, saber limpar, saber podar, tudo isso é muito importante. Pronto, gente, ficou assim, ó, mais detalhe, né, para você ver, ó, a altura correta aqui do jarro para areia, certo? E ficou bem limpinha, né? Entre elas. Não mexi em nada da canela em pó, ó. Tá tudo aqui ainda, certo? Só para mostrar a vocês o resultado, né? De como ela ficou. Pronto, gente. Agora eu vou fazer aqui quase o último passo, que é só derramar um pouquinho d'água, né? A primeira rega, depois do replante, é só um pouquinho d'água, só para a terra assentar, certo? Então não precisa exagero. É só um pouquinho de água mesmo, pro adubo, para a areia assentar aqui. A planta, depois de um replante, ela precisa ficar num local que seja só iluminado pelo sol, mas não a luz direta, né? A luz direta queima as folhas, então ela gosta daquele cantinho, tipo na sua varanda, onde a claridade do sol pega, mas não a luz solar pega na planta, certo? Então ela adora aquele cantinho ali perto da porta, da sala, né, ou na varanda aí onde não pega sol, só a claridade mesmo, certo? E lembrando que a zamioculca é uma planta que todo tipo de doença que dá é mais por questão de rega frequente, né? Rega excessiva. E tem mais casos de morte de zamioculca, né? Por aguar demais. Aprodece a raiz e ela morre. Então, só agoe a sua zamioculca quando tiver tudo bem sequinho aqui em cima. Se for preciso, enfia aquele teste, né? Enfia a serrinha aqui, se ela vir molhada, aqui é porque tá regada. Se ela vir bem limpinha, é porque não tem rega. Aí joga um pouquinho d'água, certo? Rega só uma, duas vezes por semana e não direto no sol, tá bom? Gostou aí, gente? Deixa aquele like que vai ajudar, né? Se inscreve no canal, né? Compartilha aí com seu amigo, com a sua mãe que gosta de planta, com a sua avó, né? Com o pessoal que curte, né, esse assunto. Deixar o nosso canal, né, lotado de inscrito que goste do assunto, certo? Então um beijo, que Deus abençoe e até a próxima.